Glória a Deus, Senhor. Oh, Aleluia. Jesus, que Louvado seja o teu nome. abençoa o nome de Deus. Em nome de Jesus. Oh, maravilhoso. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos nessa noite apresentar diante do Senhor a nossa vida. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos de Ti. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Jesus. Glória a Deus. Tem o Teu poder, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus.
mostra o quanto Ele é gracioso. Louvado seja Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos na tua presença, Senhor. Queremos te louvar, queremos te agradecer. Viemos aqui para te adorar, Jesus. Viemos aqui para te adorar, Jesus. Vem, Jesus, com o teu poder, Senhor, nessa noite. Foi para isso que nós viemos aqui, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, Jesus. Receba, Jesus, o nosso louvor. Receba, meu Deus, a nossa adoração. O Senhor, meu Pai, nos ama. E esse, Senhor, é o nosso maior troféu. Não é nada que podemos conseguir aqui nessa terra, Jesus. Mas o nosso maior troféu é saber que o Senhor nos ama. Mas o Senhor mostra quão grande o Senhor é. Oh, Jesus, o Senhor é poderoso, Pai. E nós queremos aqui te adorar. Dizer que o Senhor é grande, poderoso, Senhor. Ah, Jesus, te adoramos. Grandíssimo.
Amém? Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pela vida financeira do teu povo. Assim como a missionária estava orando aqui, meu Deus, pedindo para o Senhor abrir as portas para os desempregados, nós oramos ao Senhor. Meu Deus, pedimos que o Senhor abençoe e abra as portas para os desempregados. Possa, meu Deus, em nome de Jesus, abençoar aqueles também que estão empregados. Abençoe eles em seu emprego, Senhor. Em nome do Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de todos que contribuem, aqueles, Jesus, aqueles, meu Deus, que estão contribuindo, aqueles que não têm nada para contribuir, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Jesus, que o Senhor possa fortalecer a vida dessa pessoa. Jesus, talvez essa pessoa está passando uma grande provação na vida financeira, talvez ela está passando uma grande luta, Jesus, mas, Senhor, o nosso dever é permanecer fiel, Pai. Que essa pessoa permaneça fiel, Pai. Em nome do Senhor Jesus, durante as lutas, durante as dificuldades, Pai, é o que nós pedimos a Ti. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer, para que nós possamos continuar sendo fiéis, continuar Te adorando. Meu Deus, no muito e no pouco, na fartura e na falta. Ah, Jesus, nos ajude. Em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer, Jesus. Venha aquecer os corações.
Deus, né? Esse dia eu estava conversando com o diretor da minha empresa. Oh, glória, da minha empresa, oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, glória a Deus. E a gente estava ali conversando e ele falou: como que você está, Iliette? Eu falei: vou passando pela prova e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E disse, ele deu risada: ai, você é demais, Iliette. Eu vou passando pela prova e dando glória, porque na glória, na fartura, na bonança, sem necessidade, com a conta recheada, é só vitória. É Deus. A gente tem que dar glória na lágrima, é no pranto, é quando o papai fala não, não é hora, não é pra ti, não chegou o momento. E nós está ali, glória a Deus, que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer. Ontem uma irmãzinha me ligou, falou: missionário, eu preciso de uma resposta. Deu vontade de falar: ô minha filha, desce na terra e pede pro papai te dar. Porque eu também quero tanta resposta, mas a gente não pode falar isso, né? Eu falei: vamos orar e vamos ver o que papai vai dizer, né? Porque quando juntava aqueles discípulos para orarem, nenhum ali era melhor que ninguém, todos oravam junto. Sadraque, Mesaque, Abednego, quando eles oraram, e Deus deu a vitória para todos eles, porque nem eles mesmos sabiam quem o Senhor ia levantar, né? E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou deixar um versículo da Bíblia para dar oportunidade para o nosso pastor, porque eu falei para o diácono Rodrigo: hoje eu quero escutar o meu pastor falar, porque quando ele abre a boca não é ele, é Deus usando ele. Glória a Deus. Fica no livro de Salmos, o capítulo é o 56, vou ler rapidamente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me um simples homem mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam na espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmos o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Amém, igreja? Amém. Que eu não me coloque diante de Deus no dia perfeito, no dia do juízo, com mãos vazias. Eu quero chegar lá com, nem que for com um pouquinho, né? Não vou dizer muito, mas um pouco de bagagem. Porque a gente tem que se apresentar diante do juiz com algo nas nossas mãos. Eu quero dar uma oportunidade para o nosso pastor Dorival. Deixa Deus te usar, meu irmão. Vem aqui. Glória a Deus, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Pai. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. É isso, irmãos. Amém. Bom, estamos felizes e alegres nesta noite, com mais esse privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui. É Deus. Na realidade, irmãos, quando a gente começa a pensar e falar de Cristo, é como se o nome de Jesus ele fosse purificando e limpando nossos pensamentos, limpando o nosso interior. E isso é gratificante, irmãos. É por isso que vale a pena a gente estar com Deus e vir para a casa dele, né? Porque muitas das vezes cada um de nós tem a nossa cruz a carregar, né? E querendo ou não, nós somos obrigados a carregar a nossa cruz.
querendo você ou não, você tem que carregar, a coisa é sua, entendeu? A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, a sua vida não pertence mais a você, pertence a Jesus. Então, aquilo que Ele nos concedeu para a gente carregar até aquele grande dia, nós temos que levar. Cantando, gemendo e chorando, mas a coisa é sua, a coisa é minha. Querendo eu ou não, eu tenho que carregar. Mas irmãos, a gente, como foi louvado aqui, nós temos alguém que nos ajuda, querido, o Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando eu não posso, Ele diz: eis-me aqui. Aleluia. É como certa feita, irmãos, é como certa feita alguém questionou e disse: bom, quando eu estou caminhando só, eu olho para trás e vejo outras pegadas. Amém, querido? Ou seja, irmão, em todo momento o Cristo vivo anda com você, o Cristo vivo anda conosco, entendeu, querido? Porém, irmãos, para finalizar, eu entendo uma coisa, que tudo em nossa vida tem um processo. É verdade, Deus. Muitas das vezes, irmãos, a Bíblia fala o seguinte: que nós não conhecemos nem entendemos o trabalhar de Deus, porque a nossa mente e a nossa razão, ela é finita, nós somos seres finitos. Mas o que a palavra diz é que Deus tem para conosco pensamento de paz, entendeu, irmão? Então, o nosso objetivo, nossa finalidade é o que? Apenas confiar. Pode ser que hoje esteja doendo e gemendo e dolorido, mas, irmãos, não tem jeito. A Bíblia fala assim, como o patriarca Jó, ele confiou até as últimas circunstâncias, e esse deve ser o cristão, porque Deus, irmãos, Ele é como um ser infinito, Ele tem algo muito grande a realizar. E eu falei com um jovem veio aqui hoje, eu falei para ele o seguinte, ele falou: Dorival, eu estou estudando, eu estou arrumando um trabalho, papapá, e agora para fazer faculdade, papapá. Eu falei o seguinte: olha, Deus, eu falei para ele, você tem tudo para dar certo. Nasceu no lar cristão, entendeu? Você tem paz cristão. E outra coisa, você lembra de Paulo? Paulo, o apóstolo Paulo, quem era Paulo? Paulo era filho de um fariseu, entendeu? Ortodoxo, um homem que zelava realmente pela lei de Moisés, a sua mãe judia. Porém, o que foi que o pai de Paulo fez? Colocou ele, irmão, para quê? Preparou o apóstolo Paulo para que futuramente ele fosse usado por Cristo para ser um dos maiores missionários da história. Então, querido, como nós não sabemos o que nos reserva, o nosso objetivo, o nosso foco é confiar. Confiar, porque Deus nos prepara agora. Ou seja, digamos que nós estamos dentro do casulo, mas o casulo um dia vai ser quebrado, vai ser aberto, e nós iremos voar para a glória de Deus, amém, querido? Então permaneça na tua fé. Glória a Deus. Deus é convosco, amém? Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar só essa oportunidade para a nossa irmãzinha. Vem cá, minha irmã, dá um beijinho na flor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois a gente vai ouvir nosso pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, Saudando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje eu estou cansadinha, minhas pernas estão todas. Mas maravilhoso é estar na casa do Pai, né? Deus. Louvar e exaltar o santo nome dele. É, Pai. Ontem à noite eu coloquei no meu status, sobre o que eu sinto. Que às vezes parece não, eu vejo assim que o Espírito Santo ele está gritando, sabe? Pedindo vidas, pedindo almas. E muitas vezes nós encontramos os adormecidos, nós nos acomodamos no nosso cômodo, né? E aí o Espírito Santo está incomodando, está querendo incomodar. Cadê os ministros do Senhor? Cadê o povo do Senhor? Cadê aquele que veio adorar? Cadê aquele que veio buscar? E a palavra está se cumprindo, que o amor de muitos esfriarão. Hoje está normal, às vezes só vim para o culto e eu falo: Senhor, eu não quero ser mais uma multidão.
Não queira, irmãos, não queira ser mais um na multidão. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Eu vou louvar a minha da Cassiane. Eu nunca louvei, mas eu vou louvar agora. Amém. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Papai, só o Senhor é santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todo momento, em me convencer que sou dependente de Deus. Oh, esse é o nosso Espírito Santo. Esse é aquele que vem. Espírito Santo, amigo consolador. É o nosso amigo. Oh, nosso melhor e maior amigo. Ele vem nos abraça no momento de aflição, na mente preocupada. No momento que não damos resposta ao Senhor, Ele vem e nos auxilia. Oh, tu és
faltar. Eu estava ministrando ali no Aracati na segunda-feira e o pastor veio me dar o microfone. Tinha aproximadamente umas 25 pessoas naquele lugar. E eu falei: não, pastor, hoje eu quero conversar. Hoje eu quero ministrar sem o microfone. Porque essa voz que papai me deu, até hoje eu ainda não estou entendendo. Eu queria tanto adorar, mas não é para adorar. Se papai quisesse, ele dava todos os dons para uma pessoa só. Mas cada um tem um dom que ele nos dá. Glória a Deus. Uns de louvar, você vê que até sem bateria, ela que foi. Então não tem dom, né, igreja? Não tem jeito. E eu falei para ele: deixa eu ministrar sem o microfone. Mas chegou um momento da ministração que eu me sentia assim, quando Jesus falava com os discípulos, falava com a multidão, com um amigo. E eu tive esse sentimento dentro de mim, olhando para aquelas pessoas. Porque eu falei: pastor, eu vim aqui achando que eu ia ganhar uma alma para Cristo. Cheguei naquele lugar, só tinha pastor, missionário, diácono. Falei: papai, todo mundo deu risada. Porque é fácil falar do amor de Cristo para quem não conhece, para quem está caminhando devagarzinho. Mas para quem conhece a palavra, é dolorido, porque muitos não aceitam a verdade, né? E Deus bradou naquele lugar, eu senti a presença de Deus ali. E quando eu parei de ministrar e ele olhou para mim, eu falei: estou passando mal. O coração, pastor, só faltava sair pela boca. E começou assim, bater. Eu falei: Senhor, o que é isso, Pai? Ele falou: é um pouquinho do meu poder. Porque se eu derramar todo ele, ninguém aguenta. É um pouquinho da minha unção. Aquele momento que eu senti que eu estava ministrando e conversando com aquelas pessoas, eu senti que era o próprio Espírito Santo de Deus usando a minha boca. Aleluia. O nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus todos os dias da minha vida. Que eu falo: Senhor, eis-me aqui, é como a irmã falou. Não me deixa ser mais uma no meio da multidão, não. A cada dia que eu venha ser diferente na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a minha rica oportunidade. E a oportunidade de estar com o diácono Rodrigo para estar fazendo uma oração para o nosso pastor trazer a mensagem da noite. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Convido os irmãos para ficar de pé e ajudar na oração. Glória a Deus. Deus fiel. Oremos. Oh, Pai amado, eu te Deus, agradeço Pai. pela vida do nosso pastor, por todos os esforços, Pai amado, que ele tem feito, por ter abrido mão de muitos privilégios, do seu conforto, do seu descanso, Pai amado, por ter orado por nós, por ter ajoelhado, Deus. Assim te agradecemos pela vida dele, Pai amado, sua paciência conosco, Pai, mas que neste momento, usa, Senhor, mais uma vez, Pai, assim como tu tem usado, Pai amado, derrama na boca dele palavras, palavras que vai entrar em nossos ouvidos, diretamente aos nossos corações, Pai, porque estamos aqui família de Ti, fruto da Tua palavra, Pai, que as palavras vão ser pregadas, assim como prega na madeira, Pai, precisamos de Ti cada dia mais, Pai, capacita, levanta o Teu Filho, Pai, da paciência, da paz. Família, Pai, usa da maneira que Tu quiseste, Pai, traga aquilo que necessitamos ouvir, não aquilo que queremos, Senhor. E nessa noite estamos de ouvidos abertos para Ti, Senhor. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o primeiro momento deste culto, Deus tem falado ao meu coração. E enquanto o culto vai caminhando, a gente percebe que muitas das vezes, por mais que a gente não queira, é a gente que tem que falar, né? Hoje quem estava para ministrar era o presbítero Rodrigo. Aí ele passou a oportunidade, eu convidei a missionária Eliette. Aí ela passou a oportunidade, aí eu convidei a Clécia falou: pastor, hoje eu não consigo. Eu falei: então é eu mesmo. E à tarde, como eu trabalho à noite, à tarde eu deitei para descansar um pouco, mas antes disso eu comecei a meditar na palavra. E que texto que o Senhor me trouxe ao meu coração para transmitir para a igreja? Ezequiel capítulo de número 37. E o que fala Ezequiel capítulo 37?
Emerson, você que é bom de Bíblia, fala do Espírito dando vida a um vale de ossos secos. E o que é que vocês estão falando desde a primeira oração aqui? Sobre o Espírito Santo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, ó: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e prendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e perece a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14: e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, esse texto ele é muito emblemático, porque ele fala de um período de Israel muito difícil. Israel aqui, nesse contexto, estava no cativeiro. Na verdade nem era mais Israel, era apenas Judá e Benjamim, porque 10 tribos já tinham sido levadas cativas 100 anos antes, e tinha desaparecido do mapa. E agora as 2 tribos que restavam, que eram Judá e Benjamim, também foram levadas para o cativeiro, e pelo mesmo motivo que tinha sido a idolatria. E diz a palavra de Deus que enquanto Daniel profetizava lá na corte babilônica, Ezequiel profetizava lá nas beiras do rio Quebar para a nação de Israel, ou o remanescente que ainda existia ali dentro da Babilônia. E diz a palavra de Deus que o contexto era muito triste, porque o templo tinha sido destruído, os muros tinham sido destruídos, a cidade tinha sido queimada, 3 levas de cativos já tinham sido levados para o cativeiro, e o povo sofria muito, e o povo tinha perdido a esperança. E diz a palavra de Deus então que Deus levanta Ezequiel, e numa visão Deus mostra para ele um verdadeiro cemitério.
Diferente de hoje que tem tudo legalizado. Quando você perde alguém, você tem que ter uma funerária para levar essa pessoa até um determinado lugar. A sociedade se organizou muito nesse sentido. Naquela época não era assim. Muitas pessoas às vezes não tinham onde deixar os seus mortos. Então vales como esses da visão de Ezequiel era separado para ali deixar os mortos. E como tudo aquilo que não é tratado, não é cuidado, isso aconteceu um tempo atrás aqui no cemitério São Luís, alguns anos atrás, por causa do abandono. Quando vinha a chuva, as sepulturas eram revolvidas, né? E os ossos apareciam. Imagina naquela época, tantos anos atrás, não havia um cuidado que tem hoje com os mortos. Então, o local que Deus levou Ezequiel foi um verdadeiro cemitério, onde tinham muitos corpos abandonados. Talvez fosse o resto de uma guerra, talvez fosse o resto de uma batalha, de uma grande peleja, não importa. O importante é que era um verdadeiro cemitério. E Deus manda aquele homem para ali, numa visão, para lhe ensinar uma lição, para trazer uma profecia para a casa de Israel. E como nós lemos no texto, quando ele chega ali, o Senhor o questiona. E ele responde para o Senhor que Deus pergunta para ele: poderão viver esses ossos? E ele responde: tu sabes, Senhor. E Deus então manda ele profetizar. E ele profetiza, e aqueles ossos começam a se mover. Um começa a conectar com o outro, e diz a palavra do Senhor que eles se colocam em pé num grande e poderoso exército, naquela visão de Ezequiel. E Deus então traz o significado, porque Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem um significado. E quando aquele exército está de pé na visão de Ezequiel, Deus diz: vai lá e diz para Israel que da mesma maneira que eu coloquei esse vale de ossos secos, esse cemitério de pé, como um grande e poderoso exército, assim eu farei com a nação de Israel. E na época que aquilo foi profetizado, aquilo parecia impossível, Marcelo. Por quê? A circunstância era muito negativa. Apenas 2 tribos tinham sobrado de Israel. Essas 2 tribos tinham sido levadas para o cativeiro, e a esperança deles tinha desaparecido. Deus então traz o profeta Ezequiel para dizer que daquele pequeno grupo, daquele pequeno remanescente, daquele pequeno número de pessoas cativas, Deus novamente levantaria a nação de Israel. E quando nós olhamos para a história, nós vemos o cumprimento literal disso no sentido físico, em 1948, no dia 14 de maio, quando Israel, depois de anos, na verdade séculos, passando de mão em mão, sendo dominado por um e por outro, no dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel ressurge. E ela volta a ser um país independente, como é até hoje. Nunca, irmãos, uma nação foi tão perseguida, foi tão boicotada, foi tão oprimida. Outros povos mais poderosos, por muito menos, desapareceram da história. E por que Israel continua de pé? Porque sobre Israel existe uma promessa da parte de Deus, como também existe uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida nesta noite. É por isso que, apesar da luta, da adversidade, da agonia, das calúnias, das perseguições, o Senhor, a Senhora ainda está de pé, porque é uma promessa de Deus sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. E literalmente essa profecia se cumpre em 1948. E espiritualmente essa profecia se cumprirá quando Jesus vier no final da guerra do Armagedon e estabelecer o seu reino aqui na terra durante 1000 anos. Então, no sentido físico, ela já se cumpriu. Agora, no sentido espiritual, no plano escatológico de Deus, ela ainda vai se cumprir. Mas aí você pergunta: pastor Davi, mas o que tem tudo isso a ver com a minha vida? Primeiro, deixa eu trazer algumas lições aqui para nós. A situação que Ezequiel viveu, ela era trágica. O que ele estava vivendo na pele e a visão que ele estava tendo era exatamente o quadro no qual Israel estava. Era um quadro muito difícil, muito ruim.
E o que isso tem a ver com a nossa vida? Há momentos da nossa vida, amados, que a nossa vida parece que está um verdadeiro cemitério, no sentido espiritual, no sentido existencial, às vezes em alguma área da nossa vida profissional, familiar, conjugal. E nessa situação nós só temos um recurso: dar ouvidos àquilo que Deus está falando para a gente. E aqui nós vemos que Deus faz uma pergunta de difícil resposta. A pergunta é: se o cemitério pode viver. Se eu estiver no cemitério São Luís e Deus perguntar para mim: Davi, esses defuntos aqui podem viver? Eu não sei dizer. Eu só posso responder do jeito que Ezequiel respondeu, quando ele disse assim: tu o sabes. E essa resposta nos remete a uma posição que nós devemos ter sempre. Primeiro, crer na soberania de Deus, porque o mundo trabalha para tirar a nossa fé do Senhor, mas o próprio Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. É necessário nós entendermos que Deus é soberano, e como soberano Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E por mais que a situação na minha, na sua vida, no país, no mundo seja caótica, nós temos um Deus que é soberano. Nós temos um Deus que está acima de tudo, acima de todas as circunstâncias. E alguém já disse que Jesus dentro do barco não significa que não haverá tempestade, porque nós vimos isso já. Jesus dentro de um barco dormindo, e os seus discípulos no meio da tempestade. Mas Jesus dentro do barco significa que a qualquer momento Ele pode se levantar e dizer para o mar: acalma-te. Dizer para o vento: aquieta-te, porque Ele é soberano na minha e na sua vida. E a resposta do profeta remete para isso. Ele crê na soberania de Deus, e nós devemos crer na soberania de Deus também, porque na soberania dele, Ele pode fazer todas as coisas na hora que Ele quer, segundo o conselho da sua vontade. Nós percebemos também, irmãos, que quando Deus chama alguém, nós podemos extrair isso desse texto também, que Ele nos chama para sermos profetas para a nossa geração. Glória a Deus. Deus não quer que a gente passe nesta vida simplesmente acordando, dormindo, trabalhando, constituindo família, pagando conta, pagando imposto. Não, Deus quer que a gente deixe um legado. E como é que a gente deixa um legado? Fazendo o que Ezequiel fez, ouvindo a palavra de Deus e profetizando vida para a nossa geração. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas um indivíduo, como já foi falado aqui, Ele vê um amigo, Ele vê uma amiga, e para esse amigo e para essa amiga, Ele conta segredos. Ele falou para Ezequiel o que Ele não tinha falado para mais ninguém. Ele trouxe um projeto de restauração para a nação de Israel. Deixa eu te dizer, talvez Deus plantou alguma coisa no seu coração e você olha para frente e você não vê nada, mas você entende que foi o Senhor que plantou. E se foi o Senhor que plantou, abra a tua boca e profetize. O que é profetizar, pastor Davi? Profetizar é falar no lugar de outra pessoa. A Bíblia fala que quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: eu sou um homem de língua pesada, eu não consigo falar direito. Ele disse assim: leve Arão junto com você, eu vou colocar a palavra no seu coração, você vai transmitir a palavra para Arão, e Arão será o teu profeta diante de Faraó. Ou seja, ele será o teu porta-voz. Queridos, nós estamos aqui como porta-voz de Deus. Você que já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem autoridade dada pelo Senhor para profetizar para esta geração. Profetizar o que, pastor Davi? Profetizar vida, profetizar restauração, profetizar cura, profetizar libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando aquele homem chega diante do vale de ossos secos, na sua visão, ele poderia se intimidar e dizer: eu
Não, eu não. O vale está muito seco, é muito osso, é muito defunto, já morreram há muito tempo. Mas da maneira que Deus falou para ele, ele abriu a sua boca e profetizou. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, mas Deus me trouxe aqui para te dizer o seguinte: abra a tua boca e declare aquilo que o Senhor está colocando dentro do seu coração. Declare sobre a vida dos teus filhos, declare sobre a vida do seu esposo, declare sobre a vida da sua esposa, declare sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual. Creia, é Deus que está falando através de você para mudar a circunstância. A Bíblia fala que aquele homem abre a sua boca e ele começa a declarar aquilo que Deus mandou, porque ele entendia que ele era um profeta para a sua geração. Pode ser, irmãos, que Deus use aquilo que a gente falou, aquilo que a gente gravou, aquilo que a gente escreveu para outras gerações. Isso é possível. Até hoje nós estamos vivendo ainda de muita coisa que Deus disse através dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, mas todos eles entendiam que eles eram boca de Deus para o seu tempo, para os seus contemporâneos, para aqueles que estavam vivendo na sua época. Então não se intimide, por mais difícil que seja a situação, abra os seus lábios e declare aquilo que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. E quando nós olhamos para aqui, para o texto bíblico, nós vemos que toda vez que o Senhor nos dá uma missão, Ele nos faz promessas. Nos versículos 5 e 6 está escrito que assim que Deus manda Ele abrir a boca e declarar algo para aquele vale de ossos secos, Deus faz uma promessa. Olha o que diz o versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui tem duas lições para nós. Primeiro, quando Deus dá uma missão, Ele se responsabiliza por injetar nesta missão uma promessa. Essa promessa significa fruto que Deus há de realizar através da missão que Ele te entregou. É por isso que eu me recordo daquele versículo quando Paulo escreve lá para a igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 58. Põe para nós aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Por que é importante isso? Porque às vezes, irmãos, a missão está pesada. A missão é o que o pastor falou aqui, é a cruz. A cruz é tudo que padecemos por amor a Cristo. 1 Coríntios 15, 58. E isso muitas das vezes pesa no nosso coração, porque nós só estamos olhando para a missão. Mas Deus está dizendo o seguinte: embutida nesta missão tem uma promessa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Ele está dizendo? Tem uma promessa. Quando Ele manda você fazer algo, Ele embute uma promessa. Qual que era a promessa para Ezequiel? Ezequiel, vá para o vale. Ezequiel, profetize. Ezequiel, declare aquilo que eu estou dizendo. Só que tem uma promessa: eu vou fazer esse valo frutificar, eu vou fazer osso ligar em osso, eu vou fazer os nervos correr por cima do corpo, eu vou fazer vir carne, eu vou fazer vir pele, porque eu colocarei eles de pé como um grande e poderoso exército. Irmãos, Deus não chamou a gente para, como se diz, tirar selfie com onça morta. Não, Ele sempre nos colocará diante de uma onça viva. Ou seja, quando a onça está morta, todo mundo quer pôr a mão. Deus não quer que você coloque a mão na onça quando ela estiver morta, não. Enfrenta ela viva, porque o galardão virá. Há uma promessa de Deus para a tua vida, há uma promessa de Deus para a minha vida. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, porque eu plantei em lágrimas, mas hoje eu estou colhendo com alegria. Glória a Deus. E ele vai para o vale.
E ele começa a profetizar dentro daquela visão. Por quê? Porque ele acreditou naquilo que Deus disse. Irmãos, quando nós fomos chamados para uma missão e o Senhor nos promete algo, nós podemos ter certeza que Ele vai cumprir. E quando há obediência à voz divina, o resultado aparece. Glória a Deus. Pode demorar um pouco, mas vai aparecer resultado, vai ter um retorno. A Bíblia fala que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará, com certeza, trazendo consigo os seus molhos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente planta no nosso tempo e a gente quer colher no nosso tempo. Isso me faz lembrar, um dia eu estava lá na sede do setor 14 do Belém, a gente congregava lá, e um pastor que veio lá da Zona Leste, ele estava pregando que ele fez uma viagem para Palestina, passou por Israel, passou pelo Egito, e ele chegou num lugar que eles estavam vendendo semente de sarça. O que é sarça? É aquela planta que estava pegando fogo lá no capítulo 3 de Êxodo e não se consumia. Ele falou: vou levar essa lembrança para minha mãe gosta muito de planta. E ele trouxe aquela semente de sarça para o Brasil. Chegou na casa da mãe dele após a viagem, entregou a semente para a mãe dele, e a mãe dele plantou. Falou: mãe, isso aqui é semente de sarça. Sabe aquele corinho lá no Monte Horebe, a sarçadia? É essa daqui, ó. Aí deu para ela e ela plantou. E os meses se passaram, ela regou, não nasceu. Ela adubou a terra, a semente não nasceu. Ela colocou água, não nasceu. Aí um dia ele foi visitar a mãe e falou: mãe, e aí, a semente de sarça, como é que é o pé de sarça? Pô, meu filho, tem meses que esse negócio está aqui e não nasceu. Não nasceu? Falou: olha, eu acho que você me trouxe um punhado de sementes estéreis, porque tem semente que é estéril, que não dá fruto. Aí, falou: tá bom, mãe. Aí o que ela fez? Ela largou a sementinha lá, achando que a semente não ia mais nascer. E ela parou de adubar, ela parou de molhar, ela esqueceu a semente. Passou-se alguns dias, o sol começou a bater, a terra secou. E um dia, quando ela menos imaginou, a mãe do pastor Evaristo, lembrei o nome dele, pastor Evaristo, quando ela olhou na janelinha, um brotinho de sarça. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela, como todo brasileiro, ela achava que aqui a semente era como a terra daqui, tinha que ser adubada, tinha que ser molhada, tinha que ser feito todo o cuidado do Brasil. Só que a sarça, ela não nasce em local onde tem muita água, ela nasce nos locais séquidos do deserto. Então, quando as características da terra ficaram semelhantes às características do deserto, o que aconteceu? A sarça nasceu, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus faz uma promessa, quando Deus te dá uma missão e você obedece, sabe o que acontece? Passa um tempo, passa 2 tempos, passa 3 tempos, mas o fruto virá, a semente brotará, o fruto chegará e você se alegrará na presença do Senhor. Para nós fecharmos a nossa reflexão nesta noite, nós entendemos que quando Deus age, aquilo que Ele faz é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Aqui diz o versículo de número 10: e profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Até aí tudo bem. E se puseram de pé. Opa, é algo mais. Como se não bastasse, eles se transformaram em um exército grande em extremo. O que Deus está dizendo para Ezequiel aqui? Ezequiel, vocês estão no cativeiro, desolados, achando que não tem mais jeito. Eu te trouxe aqui para dizer que tem jeito, essa causa é minha, esse povo é meu, eu vou mudar a situação, e eu não vou colocar vocês só de pé, eu vou fazer de vocês um povo grande em extremo e poderoso na terra. Amados, quando foi dito isso para Israel, Israel era um punhado de gente no cativeiro. Quem é Israel hoje? O povo continua pequeno dentro do mapa em território,
O povo continua pequeno em número com relação ao mundo, mas as maiores riquezas do mundo hoje estão na mão de quem? Dos judeus, de Israel. Por quê, irmãos? Porque existe uma promessa. É isso que Deus me trouxe para te dizer nesta noite aqui, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Existe uma promessa, e essa promessa é que faz a diferença. E tem gente que quando fala de promessa, ele só lembra do céu. Essa é a maior. Essa é a maior. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a maior. Só que, irmãos, Deus não tem promessa só para o céu, não. Deus tem promessa para aqui. Deus tem promessa para o seu casamento. Deus tem promessa para os seus filhos. Deus tem promessa para o seu trabalho. Deus tem promessa para a sua saúde. Deus tem promessa para a tua casa. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para o teu ministério. Então eu devo olhar para a Bíblia e buscar, irmãos, porque a gente fica lendo a Bíblia para os outros, a gente fica pregando para os outros, a gente fica ensinando os outros. Só que a Bíblia foi escrita para você. O intuito de Deus era se comunicar com você, porque o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, é um Deus que é o meu pastor. Não é o teu pastor, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Então quando Ezequiel abre a boca, ele vê Deus fazer muito mais além daquilo que ele pedia e daquilo que ele imaginava. Só que não era no tempo dele, era no tempo do Senhor. Mas nenhuma das palavras que Deus disse para Israel caiu por terra. Todas se cumpriram. Por quê? O segredo está, primeiro, em nós ouvirmos a voz de Deus. Segundo, nós obedecermos o teu chamado. Terceiro, nós crermos na sua promessa. E quarto, nós dependermos do seu Espírito. Versículo 14 diz: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e eu fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Fica de pé em nome de Jesus. Que nós possamos orar e crer, irmãos. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Uma vez Jesus chamou os seus discípulos no capítulo 4, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, e ele disse assim: ó, eu vos enviarei a colher em terra que vocês nem plantaram. Eu tenho vivido isso na minha vida. Quantas das vezes a gente planta numa terra. Eu não estou falando só de igreja, não, estou falando de tudo. Trabalho, relacionamento, igreja também. E ali onde a gente acha que ia colher, não colhe. E de repente Deus te manda para um lugar que você nunca plantou. E chega ali e Deus fala: agora é sua vez de colher. E Deus disse isso para os seus discípulos: olha, eu vos enviarei em terras para colher, aonde vocês nunca plantaram. Aleluia. Tem lugar que você chega, tinha um monte de gente na fila. Deus chega, você fica para cá, você fica para cá, você fica para cá, e te coloca lá em primazia. Aleluia. Sabe por quê? Porque o ser humano só julga aquele momento e aquele lugar, mas Deus julga a sua história. Deus sabe o que você já passou com Ele. Eu sempre digo, nós temos que respeitar os patrões. Como diz a Bíblia, temos que considerar eles como se fosse o próprio Deus, porque está na Bíblia. Tem que tratar eles como se estivéssemos trabalhando para o próprio Senhor. Mas temos que entender uma coisa, irmãos: antes de tudo, nosso patrão é Deus. Quem conhece a tua história é o Senhor. Ah, mas o Brasil tem 14 milhões de desempregados. Mas a Bíblia fala que ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas do curral sejam arrebatadas, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Deus cuida de você. Há uma promessa sobre a tua vida, amém? Há uma promessa sobre a tua vida. Você que nos acompanha por esta live, Deus te colocou aí para te dizer: há uma promessa de Deus sobre a tua vida.
ainda que tudo pareça perdido, ainda que sua vida esteja parecendo um vale de ossos secos, um verdadeiro cemitério, Deus manda te dizer: ainda há solução. Abra a tua boca e declare, abra a tua boca e profetize, abra a tua boca e creia. Há um Deus do céu que ainda transforma cemitério em grande e poderoso exército. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós compreendemos pela Tua palavra, Senhor, que muitas vezes a nossa vida está como a nação de Israel, um verdadeiro vale de ossos secos, Senhor. Para onde nós olhamos, ó Pai, nós não vemos solução. Para onde nós olhamos, ó Pai, nós não vemos esperança. Para onde nós olhamos, nós não vemos vida. Mas de repente vem a Tua voz, de repente vem a Tua palavra, de repente vem o Teu Espírito, e nós já louvamos o Teu nome aqui, meu Deus, que quando Ele vem, alguma coisa acontece. Ah, Senhor, faça de novo, como o Senhor fez lá no vale de ossos secos, como o Senhor fez no cemitério, ali na visão de Ezequiel, lá nas margens do rio Quebar. Faça na nossa vida hoje, Pai. Faça na vida da Tua igreja hoje, Pai. Faça na vida desta pessoa que nos acompanha por esta live, Senhor. Vá de encontro, Senhor, nesta hora. Vá quebrando e despedaçando o cativeiro, que ele possa se lembrar da promessa que quem semeia com lágrimas vai colher com alegria. Xandarabacanta labassurimicanda labacheia. Em nome de Jesus, Deus faz você lembrar agora das promessas que Ele tem te feito há tanto tempo, e dizendo: nenhuma delas caiu por terra, todas elas estão de pé. Eu sou o Senhor que te chama, eu sou o Senhor que te capacita, eu sou o Senhor que te usa, e sou o Senhor que te fez uma promessa, e que fará esta promessa frutificar na tua vida, diz o Senhor dos exércitos para a tua vida nesta noite. Pai, assim nós oramos, Senhor, agradecendo pela tua palavra, agradecendo pelo teu Espírito, mas agradecendo principalmente pela ação do teu Espírito na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações o seu querer e a sua vontade. E creia, há um Deus no céu que, independente de todas as circunstâncias, Ele ainda cumpre as suas promessas. Glória a Deus. Que você possa ter um final de semana abençoado. Domingo estaremos aqui para o culto da família. E desde já vou começar a avisar: dia 2 é feriado. Nós vamos fazer, na última reunião nós acertamos que nós vamos começar a sair das 4 paredes. É mesmo, mas é da família também. Domingo é culto com os jovens, é isso mesmo, conferência inconformados. Amém? Toda a igreja está convidada a estar aqui, mas os jovens que estarão na direção do trabalho. Dia 2 será um feriado, e nós vamos começar aqueles cultos da porta da igreja para fora. Dia 2, 10 horas da manhã, pastor Dorival, pastora Cibele, e nós estamos sendo convocados para estar aqui na porta da igreja. É um dia que é dia de finados, muita gente vem no cemitério São Luís, então nós vamos tirar esse dia para evangelizar aqui na nossa região, e vamos tirar aí pelo menos 1 ou 2 horas de louvor aqui na porta da igreja, levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E a partir daí, uma vez por mês, nós estaremos na porta de uma casa, de um irmão, numa praça. Vamos sair das 4 paredes, irmãos. Vamos falar de Jesus. Você está enriquecido, você tem um tesouro muito grande dentro de você, e está na hora de você compartilhar isso com outras vidas, amém? O chamado de Deus não é para que as pessoas venham, é para que a gente vá. Vamos cumprir o ID de Jesus. Então, dia 2 a gente faz o primeiro, e a partir daí todo mês nós vamos escalonar aí uma casa, um lar, uma família, pegar uma luz emprestada, e vamos declarar que Jesus é bom, que Deus é bom o tempo todo, Ele é bom, amém? Que Deus abençoe a todos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam
Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.